não é só sobre casamento, é sobre tudo. Nós somos feitos para relacionamento, somos feitos para andar em comunidade, em equipe. Nós somos feitos para andar nos relacionando com pessoas, como um ferro afia o outro, assim é um amigo afiando o outro, preparando para viver um propósito ainda maior. Se somos capazes de viver coisas lindas sozinhos, imagina quando estamos em família. A igreja é essa família, onde a gente se reúne aqui, um chama o outro de irmão, aleluia, e nós temos o mesmo Pai, e um dia nós vamos morar eternamente nesse Pai. Glória a Deus. Mas esse propósito, então, é o próprio amor de Deus transbordando. O próprio Deus transbordou e fez uma criatura, e nessa criatura Ele colocou coisas, a imagem e semelhança dele. Nas primeiras instruções que Ele vai dar para essa criatura, está o desejo de Deus para todos nós. Porque o propósito de Deus, irmãos, não era salvação. Deus não fez o homem para ser salvo. Por quê, irmãos? Só precisa ser salvo quem se perdeu. Então, nós pregamos o Evangelho da salvação, pastor Valmir, mas Deus não queria nos salvar, porque se nós éramos dele, não tem por que salvar. Nós precisamos pregar o Evangelho da salvação, porque nós nos perdemos. Jesus veio para nos salvar, porque nós fugimos, nós pecamos, nós saímos. Então, antes de pregar o Evangelho da salvação, antes de anunciar lá no Jardim do Éden que um dia o seu filho viria para esmagar a cabeça da serpente e salvar a humanidade, o propósito de Deus está aqui, está aqui nesses versículos. Multiplicar, frutificar, reproduzir e governar. Esse sempre foi o propósito de Deus. Agora nós precisamos de salvação porque estamos perdidos. Precisamos de salvação porque pecamos, saímos do jardim. Precisamos de salvação porque estamos longe do pecado, destituímos da glória de Deus. Agora precisamos de um Salvador para nos resgatar, porque somos escravos de desejos e instintos, somos escravos do pecado. Mas assim que Ele nos salva, Ele nos leva para esse mesmo lugar. Assim que Ele nos salva, nós somos salvos para um propósito. Nós não somos salvos simplesmente para nos reunir como igreja. E eu achei muito interessante, parabéns pelo teatro aqui das meninas, dos rapazes, e aquela menina que está fazendo o papel do mal ali, muito interessante a fala dela. Nós não fomos salvos para nos reunir apenas e se alegrar apenas aqui dentro. Não, nós fomos salvos para um propósito. Deus nos chamou para um propósito eterno, e a gente ama nos reunir aqui, ama sentar do lado, cantar as canções que a gente sabe de cor, a gente ama ouvir louvores, ouvir palavras. Mas sabe o que Deus ama de verdade? É que quando essas palavras são pregadas em nós saímos daqui com ela na ponta da nossa língua, dentro do nosso coração, para imprimir aquilo que nós ouvimos, para encarnar aquilo que nós ouvimos. O propósito de Deus é que as palavras dele virassem carne, virasse gente, aleluia. Porque uma coisa é você decorar, outra coisa é você ter na sua carne impressa o que você aprendeu. Uma coisa é você ter informação de Jesus, outra coisa é você ser formado por Jesus. Uma coisa é você ter um discurso da Bíblia, outra coisa é você ter a Bíblia no seu coração. Uma coisa é você ser um pregador, outra coisa é ser uma testemunha. Deus sempre quis que nós fôssemos na terra filhos que refletissem a imagem do Pai. Então Ele nos fez a imagem e semelhança. Eu estou a semana toda pregando em escola, a quinta escola que eu fui essa semana, e fui na prefeitura também falar sobre a Páscoa. E assim eles nos levam para dar palavras, chamam de palestra, a gente vai lá dar uma palestra, mas a gente vai pregar o Evangelho. E aí eu estou falando para eles o tempo todo o que Deus nos fez para ser a imagem e semelhança do Pai, a cara do Pai, a forma do Pai. Mas a imagem e semelhança do Pai não é na aparência física, não é nos olhos, na boca, no nariz, nas pernas, no braço. Não é sobre aparência, é sobre virtudes, é sobre atributos, é sobre coisas que estão em nós, que não podem ter vindo de nós. É sobre coisas que Deus colocou em nós, que tem a cara do Pai. Toda vez que você faz aquilo, alguém olha e fala: isso não pode ter vindo de você. Aleluia! Quando você representa aquilo, quando você fala daquela forma, a forma que você falou agora, meu irmão, não foi você que falou, foi o Pai que te usou, foi o Pai que te revelou. Isso aí é ser a cara do Pai. Alguém está entendendo aqui nessa noite essa palavra? Ser a cara
cara do Pai, é representar o Pai, ser semelhante ao Pai. É quando fazemos coisas que não podem ter vindo dessa carne aqui. Eu costumo dizer lá, e vou dizer aos irmãos daqui: tudo que tem de bom em mim é Deus, e o que tem de ruim sou eu mesmo. Aleluia. Aleluia. Cadê o pentecostal agora? O que tem de bom em você é Deus, meu irmão. É por isso que nós honramos as pessoas. É por isso que nós elogiamos, dando parabéns. É por isso que ele diz: ó, eu vou te honrar. Porque quando você honra aquilo que tem de bom em alguém, você está honrando o Pai que ele tem. Você está dizendo aleluia. Eu sei, irmão, o que eu sinto quando alguém elogia o meu filho por coisas que eu ensinei ele. Alguém diz assim: nossa, parabéns, como você é inteligente. Eu fico todo bobão. Eu digo: ó, que maravilha. Eu consegui refletir a minha imagem no rosto dele. Então eu fico feliz com isso. Deus também se alegra quando ele vê coisas que eram só dele, mas ele deixou em você. Aleluia. A partir dessa conexão, dessa aliança que nós temos com o Pai, de representar ele aqui na terra, ele diz: agora multiplique, pelo amor de Deus. Agora multiplique, frutifique, façam mais filhos meus. Cresçam, liderem a terra conforme a minha vontade. Então Deus, no versículo 28 diz: eu os abençoo. Olha o que diz o versículo 28 do capítulo 1: e Deus os abençoou. Eu fiquei pensando: o que nós precisamos para frutificar? O que a gente precisa para parar de ser estéril e começar a dar frutos? Só existe um caminho, irmãos. Só existe um caminho para a gente frutificar de verdade. E esse caminho, ele dói, mas ele é o único caminho. É a maturidade. Uma árvore que dá laranja, você não precisa mandar ela dar laranja. É só ela amadurecer, ela vai dar laranja. Aleluia. Então você não precisa dar ordens para alguém frutificar. Você só tem que conduzir essa pessoa à maturidade. Uma igreja que não frutifica é uma igreja imatura. Uma igreja que frutifica é uma igreja que amadureceu. E há um tempo atrás, a minha mãezinha, a irmã Ivonete, fez um estudo com as irmãs sobre fruto do Espírito. E na última mensagem ela me chamou. E estava muito bonito o estudo, elas estavam muito emocionadas. Foi lá no salão antes nós íamos para o templo sede. E aquelas irmãs estavam numa consagração e Deus me levou para esse lado. Irmãs e irmãos, não adianta nós ficarmos dando ordem: não, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Se não amadurecer, tudo vai ser um peso. Olha, o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, amor. Ah, que bom, você sabe disso, então manifesta isso. Ah, mas é muito difícil, é complicado, porque por imaturo tudo é muito pesado. Hoje eu estava lá fazendo uma faxina na casa, lavando o carro. Eu pedi para meu filho pensar um negócio, ele fazia assim: por imaturo tudo é difícil, tudo é pesado. Às vezes você chama e aí mais bagunça do que arruma, e mesmo assim está reclamando. Mas o maduro, ele entende seu papel. Ele olha para a situação e fala: não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu já cresci, eu já amadureci. Eu não sou mais o filho da demanda, eu já sou o filho que posso dar lucro. O único caminho é a maturidade. Eu fiquei pensando: então como é que eu faço, então, Senhor, para levar a igreja à maturidade, para cada vez levarmos os obreiros à maturidade, os líderes à maturidade? Como a gente faz para criar uma cultura onde a gente amadurece? Porque, paz, meus senhores, existem lugares que a cultura não é de amadurecimento. Não. Existem lugares que a cultura ela está centralizada em algumas pessoas. E ninguém amadurece. Porque todo mundo se baseia. Todo mundo transfere. Todo mundo terceiriza. Eu aqui em Juiz de Castilho, Tucano, aqui essa região não é bem assim, mas eu conheço alguns lugares onde as pessoas elas terceirizam tudo para o pastor, para o encarregado, por líder. Ele tem que ser um super-herói. E assim, ele tem que me atender 3 da manhã antes de eu ligar. Porque eu não tenho capacidade de orar para o inferno. Eu tenho que ligar para o pastor para acordar ele para vir orar para o inferno. Se alguém ficar endemoniado na minha rua, eu não tenho capacidade de botar a mão de saia no nome de Jesus. Não, é só o pastor. Eu tenho que ligar para o pastor. O pastor está lá jantando, eu estou lá com a
família ele tem que sair correndo de lá porque eu estou terceirizando aquilo que Deus me deu para viver. Eu não fui chamado para ficar chamando os outros toda vez que um desafio se apresenta. Eu não estou dizendo que o pastor não vai ou que ele não pode. Ele é capaz, pode, ele vai. Mas sabe que Deus gosta mais? Quando você amadurece. Quando eu e você amadurecemos. Quando nós olhamos para uma situação e dizemos, eu sou a solução desse problema. A criança estava endemoniada, estava até eu chegar. Porque depois que eu cheguei, o demônio vai sair. Não, eu vou sair ali fora pregar para o pastor. Não vou sair, eu não vou sair. Se vai sair alguém, vai sair o demônio. Eu vou ficar aqui, em nome de Jesus. Irmãos, há demônios que não saem porque você não repreende. Há pessoas que não foram curadas porque a sua mão não encostou neles. E a gente está terceirizando e não amadurece. E sabe por quê? E aí eu fui fundando minha cabeça, pensando, e Deus foi falando comigo. Como nós podemos criar essa cultura de maturidade para levar a igreja para frutificar? Existe algo que acontece no processo de amadurecimento. Então você repita comigo assim, ó, consciência da nossa identidade. Porque viver uma vida de maturidade, viver uma vida de alguém maduro, é viver para um propósito. Porque o imaturo, ele vive por desejos. Ele tenta encontrar desejo nas coisas. Se ele não tem desejo, não tem prazer, ele não vai. Mas o maduro, ele sabe. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que tem que ser feito. O maduro, ele olha e fala, tem que fazer, então eu vou fazer. Uma frase que o pastor Marcelo sempre diz, os teus olhos denunciam o teu chamado. O imaturo, ele aponta e diz, ó, tem um buraco lá. O maduro fala, quando é que eu posso ir lá fechar aquele buraco? O imaturo diz, ó, tem gente para abraçar na igreja, ninguém está abraçando. O maduro fala, quem é a pessoa que eu vou abraçar? O imaturo, ele chega e acha que tudo é culpa de todo mundo. O maduro, ele fala, deixa comigo, eu vou assumir a responsabilidade. E sabe, Deus nos chamou para sermos esse filho que amadurece, que cresce. Quando nós começamos a entender quem nós somos, a gente vai entrando num processo de maturidade. Por quê? Porque o maduro, ele não age para, ele age por quê? Preste bem atenção nisso. O maduro, espiritualmente, ele não age para, ele age por quê? Nós vamos ter muita dificuldade, irmãos, em fazer esse julgamento das pessoas. É por isso que Deus colocou a gente não para ficar julgando os outros, é para a gente julgar nós mesmos. Nós vamos ter muita dificuldade. A gente nunca vai saber o porquê do que a pessoa faz. Quem frutifica de verdade, ele não faz as coisas para, ele faz por quê. Quem faz as coisas para, ele faz por um interesse futuro. Quem faz as coisas por quê, ele faz por uma consciência do que recebeu. Vamos aos poucos. Vocês estão aí, meus irmãos? Glória a Deus. O caminho da frutificação é um caminho de consciência de quem somos e do que temos. É comum nós entrarmos numa igreja como essa, num evento lindo como esse, e fazemos coisas iguais. Quando o louvor tocou, as mãos foram erguidas. Mas a intenção da mão erguida, só Deus está vendo. Quando começou a canção, você cantou igual ao outro. Mas se aquele cantou para e aquele cantou por quê, você não consegue discernir. É só Deus que está vendo isso. A consciência de quem está frutificando é de alguém que sabe o que recebeu. Porque alguém que está andando em direção a frutificar, ele não está correndo atrás de fruto. Mas alguém que está andando para alguma coisa, está fazendo algo para ter alguma coisa, ele corre atrás de fruto. Quem corre atrás de fruto, não entendeu que já tem o fruto. Vamos lá, vamos aos poucos. Vocês estão aí, meus irmãos? Amém? Vocês queriam um pregador que fala, eu sou um pouquinho mais devagar, amém? Vocês estão... O importante é que o Espírito Santo possa trabalhar dentro de você nessa noite, amém? Amém. Quem vive correndo atrás da bênção, não entendeu que Deus Ele já me abençoou. Amém. Quando eu não tenho a consciência de que eu já abençoado estou, eu vou procurar a bênção, eu estou procurando fruto. Quem é estéril espiritualmente está sempre correndo atrás de fruto, de bênção, de coisa que não tem. Mas quem está amadurecendo e caminhando para frutificar, ele não está procurando mais o fruto, ele está procurando alguém para
para frutificar, alguém para alimentar, porque essa é a consciência que ele tem. Irmãos, aqui estão as primeiras ordens, e Deus os abençoou e disse: frutificar. Primeira ordem, né? Quando é que o homem caiu? Quando é que o homem saiu do seu propósito? Quando ele parou de pensar que ele já tinha o fruto para dar e passou a desejar comer. A serpente colocou na mente da Eva e também de Adão e de todos nós, ela tenta, de que aquilo que nós precisamos para ser, nós não temos. Então ela faz uma proposta tão indecente que ela diz para eles que se eles pecassem, que se eles comessem do fruto, eles seriam o que eles já eram. Ela disse assim: vocês vão ser iguais, vocês vão ser parecidos, vocês vão ser semelhantes ao Pai de vocês. O dia que vocês comerem disso. Mas quando Deus fez ele já fez segundo a sua imagem e semelhança. Então a consciência da falta, o diabo tenta colocar a consciência da falta dentro de nós, como se tudo que nós precisássemos está fora, não está dentro. Tudo que eu preciso para viver é o que o outro tem, não o que eu já recebi. Aí nós vamos usar, meu Deus do céu. Aí nós paramos de ser usados por Deus e começamos a usar a Deus. Agora, como eu acho que eu não tenho o que eu preciso e eu estou procurando algo que me falta, eu vou caindo em propostas. E quando eu caio nessas propostas, alguém me diz que eu tenho um problema para me vender uma solução. Eu começo então a me direcionar a Deus, para usar a Ele, para que Ele me dê o que eu digo que está me faltando. Aí você tem duas pessoas como erguidas, uma está adorando para que Deus abençoe, outra está adorando porque foi abençoado. Uma está com a mão erguida chorando porque está crendo que se chamar a atenção de Deus, Deus vai dar o emprego que ela está pedindo. A outra pessoa está chorando dizendo: olha tudo que eu já recebi. Qual das duas pessoas você acha que tem mais chance de frutificar? Aquela que está procurando alguém com fruto, ou aquela que está procurando alguém para derramar o que recebeu? Aquela que acha que o que precisa está fora, ou aquela que acha que já tem o suficiente para dar para alguém aquilo que Deus pode fazer? Ele pode fazer através de nós. O caminho da frutificação é o caminho da consciência da plenitude. Nós em Deus estamos plenos, em Deus nós temos tudo. E se o Senhor foi o meu pastor, de nada eu tenho falta. Irmãos, não é de nada eu tenho falta, não é nada me faltará. A tradução original é: de nada eu sentirei falta. A tradução original, irmãos, é: de nada eu sentirei falta. Se o Senhor é meu pastor, Ele me é suficiente. Eu não estou correndo mais atrás do que me falta, porque tudo que me faltava eu já recebi. A consciência da falta faz nós ficarmos com cara de escravo, todo dia correndo atrás, que nem aquele burrinho com uma cenoura pendurada. Eu quero mais bênção, eu vou no culto da bênção. Onde é que tem o profeta que vai revelar a minha bênção? Onde é que tem o pregador que vai me trazer a bênção? Onde é que é o culto da vitória? Eu vou na nossa igreja aqui, mas se tiver outra igreja, eu vou na outra também, porque eu estou atrás da bênção. Eu quero a bênção, eu não vou congregar, relacionar, ser confrontado, ser corrigido, ser melhorar. Não, essas coisas é para quem vai frutificar. Eu não estou correndo atrás do fruto ainda. Glória a Deus. Não, eu quero um lugar onde a igreja não tem problema. Eu quero um lugar onde não tem problema. Eu não quero tirar o seu cavalinho da chuva. Deixa você acreditar nisso. Fica pingando de igreja em igreja aí, para ver qual é a igreja que tem menos problema, sendo que é nesses problemas que Deus vai te amadurecer, sendo que é nessas crises que Deus te faz mais forte, sendo que é nesses momentos difíceis que suportar
problemas. Não, você não está entendendo, não. Quem está correndo atrás do fruto não quer problema. Sabe por quê? Porque não quer se responsabilizar. Não é para mim. Então eu quero um lugar muito bom. Eu como, meu fruto vai embora. Mas o caminho da frutificação procura os piores lugares, missionário. Porque a escassez. O caminho de quem está procurando fruto, ele procura os melhores cultos, para ver se o culto fica bom para agradar ele. Mas o caminho de quem está frutificando, ele procura os lugares mais estranhos, onde tem menos músicos, onde tem menos convidados, onde tem menos gente. Porque se ele vai ser mais uma pessoa para ajudar a encher. Aí ele vai porque tem menos gente. Onde tem pessoas procurando ser alguém que vai ser frutífero, ele está procurando lugares mais difíceis, onde ele possa ser útil, onde ele possa ser resposta. Quem está procurando fruto está procurando resposta. Quem está procurando frutificar já se tornou uma resposta. Entra nos lugares e fala: eu cheguei, eu estou aqui para te ajudar. Uma vez uma irmã disse assim: pastor, eu cantava no coral das irmãs, mas eu não vou porque eu não suporto a fulana. Eu vim naquela igreja, naquele lugar, mas eu não vou porque eu não suporto. A Bíblia diz: suportai-vos. E quando a Bíblia fala suportar, esse seu suporto já está errado com significado mais profundo ainda. Porque suportar uns aos outros não é tolerar uns aos outros. Suportar é dar suporte. Sabe o que Jesus fez na noite que foi traído? Ele suportou Judas. Ele partiu o pão para Judas. A gente está aqui querendo fugir do traidor, sendo que Jesus nos ensinou a servir o traidor. Ai, meu coração chegou a doer agora aqui, irmão. Não deixa o Espírito Santo trabalhar, irmão. Não se ofenda, em nome de Jesus. Se você se ofender de forma correta, tá bom. Porque se ofender, abrir uma fenda. Deixa Deus abrir uma fenda em você, transformar o seu coração, a sua forma de pensar. Porque nós estamos levando essa igreja para frutificar. O pastor está aqui, tem gente levando a igreja para frutificar. Não adianta nós estar aqui, um monte de gente correndo atrás de fruto a vida inteira. Está cheio de igreja aí que não tem membro, não tem nada, ninguém se relaciona, ninguém se responsabiliza. Todo mundo vai para pegar a sua parte e ir embora. Mas Deus está chamando: onde é que está o povo? Cadê o povo que vai se multiplicar? Cadê o povo que vai se proliferar? Cadê o povo que vai dizer: conta comigo, Senhor, eu já sou filho que posso te ajudar? A consciência de quem somos. Se Adão estivesse cheio da consciência de quem ele é, ele nunca aceitaria uma conversa fiada como essa que a serpente trouxe. Se Eva tivesse certeza de quem ela era, a hora que o diabo dissesse: o dia que você comer você vai ser igual, mas eu já sou a cara dele. Consciência da sua identidade faz você agir por que é e não para ser. Então tem pessoas que elas estão fazendo algo para Deus para serem alguém diante de Deus. Esse é o problema. Não, eu vou fazer algo, vou me santificar para ser um filho de Deus. Eu vou me santificar para ser salvo. Irmãos, a gente não se santifica para ser salvo. Nós nos santificamos porque fomos salvos. A santificação não é uma atitude minha de querer pagar o preço, porque o preço nem nunca nada o que eu fizesse faria pagar, daria conta, compensaria. O preço que eu pago nunca vai ser suficiente para me levar para o céu. Foi o preço que Ele pagou. Ele podia pagar, ninguém poderia pagar esse preço da minha salvação, mas Ele pagou. Agora eu olho para a cruz e vejo o preço que Ele pagou e entendo quem Ele me fez ser. E quando eu entendo quem eu sou, eu posso também pagar o preço para ser de verdade. Aleluia. Alguém está entendendo essa palavra nessa noite? Eu posso pagar o preço para ser de verdade quem eu sou, para manter aquilo que eu recebi.
para querer ser outra pessoa. E sabe qual é o maior problema de algumas pessoas? É que elas ficam tentando ser outra pessoa. Aí eu tentei. Você já ouviu alguém que saiu da igreja dizendo: eu já tentei ser crente? Você ouviu alguém assim já? Eu tentei ser da igreja, eu tentei mudar, eu tentei ir nos cultos, eu tentei e não consegui. Irmão, eu acho estranho, porque você encontrou com Jesus e tentou e não deu. Você encontrou com o Espírito Santo de Deus e não deu. Então deve ser porque você não entendeu que você não estava tentando ser alguém diferente. Nós não estamos aqui tentando ser alguém diferente. Nós estamos buscando voltar à nossa origem. O pecado nos fez alguém diferente. Mas quando eu vou a Cristo, Ele resgata a minha verdadeira identidade. Quem eu sempre fui. Porque eu tenho uma natureza que veio de Adão, mas antes de Adão, eu fui gerado nele. A Bíblia diz que nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo. Nós somos feitos nele, e na terra Ele não nos fez a terra, Ele nos formou do pó da terra. A Bíblia diz que Ele nos criou do pó da terra. Nós fomos criados, gerados nele. Na terra Ele nos formou e soprou em nossas narinas o seu fôlego de vida. Então a natureza do pecado veio depois, irmão. A natureza do pecado veio depois. A primeira natureza que eu recebi e depois precisa ser restaurada em Jesus agora, porque o pecado distorceu, é a natureza de um filho amado de um pai que transportou para se multiplicar aqui na terra. Então eu preciso crescer na minha consciência do que eu já recebi e não me mover apenas para ter as coisas, mas porque já recebi tudo que precisava. Essa consciência é tão difícil de se adquirir. A viúva do profeta Eliseu, lá da história do profeta Eliseu, ela sai de casa procurando fora alguma coisa para resolver, porque ela disse que não tinha nada. Às vezes nós estamos buscando fora, querendo que venha de fora para nos encher, sendo que Deus já deixou em nós aquilo que nós precisamos movimentar para Ele poder transbordar. Quando eu começo a entender quem eu sou de verdade, que eu já sou abençoado, eu saio dessa roda, dessa corrida dos ratos. Deus quer tirar algumas pessoas nessa noite dessa corrida atrás da bênção. Deus já te chamou para ser uma bênção. Eu vou repetir. Você já está autorizado a ser uma bênção. Só mais uma vez, para quem crê na palavra, Deus já te chamou para ser uma bênção. Então nós saímos dessa corrida e termina nunca, onde a gente tenta fazer alguma coisa para ver se Deus me dá o que eu estou pedindo. Mas quando eu entendo quem eu já sou e como um abençoado eu já sou, eu não vou a Deus para Ele me dar o que eu estou pedindo. Eu vou a Deus para entender qual é a sua vontade, para que eu faça o que Ele está pedindo. Um filho imaturo, ele fica usando o pai, só para o pai dar o que ele quer. Um filho que amadurece, ele vai tentar entender o que o pai está pensando, o que o pai planejou, para ver se ele consegue se encaixar. Eu tenho para te dizer, meu irmão, que Deus tem um grande plano para Júlio de Castilhos. Deus tem um grande projeto para esta igreja. Deus tem um grande projeto para a sua família. Deus tem um grande projeto para o seu ministério, para a sua rua, para o seu bairro. Mas enquanto você só procura Ele para Ele te dar bênção, você não vai descobrir. Enquanto Deus já planejou algo para a minha igreja, já planejou algo para a minha cidade, e eu podia estar dentro do plano, mas eu estou fora, porque eu estou aqui nesse lado, onde eu só encontro Deus para pedir. Deus está dizendo, esse plano vai acontecer com você ou não, mas eu te dou a chance de você fazer parte. Aleluia.
Aleluia, glória a Jesus. Deus está fazendo uma coisa nova em Júlio de Castilhos. Eu já estou ouvindo um eco lá de Tupã. Aleluia. Está acontecendo alguma coisa aqui nessa cidade. Deus está quebrando algumas maldições, algumas barreiras. Coisas do passado estão sendo quebradas. Maldições de gerações aqui, gerações que foram amaldiçoadas no passado estão sendo quebradas. Maldições que o diabo escreveu. Sim, famílias que estavam tudo amarguradas vão voltar tudo completinhos aqui para servir ao Senhor. Há uma unção de reconciliação para esse lugar. Deus está trazendo de volta os perdidos. Deus está reconciliando os que estão amargurados. Eis que nesse lugar sairá uma. Eu estou profetizando, se você crê. Erga as mãos aos céus aí. Nesse lugar vai sair o óleo que vai curar as feridas desse lugar. E a pergunta é: cadê aqueles que querem fazer parte? Cadê os que querem fazer parte? Deixa eu ver a mão, deixa eu ver essa mão. Diga assim: Pai, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu só sei que eu não quero ficar de fora. Eu só sei que eu não quero ficar de fora. Deus vai trazer do mesmo jeito, mas Ele pode usar a sua mão. Deus vai trazer do mesmo jeito, mas Ele pode usar a sua boca. Deus vai trazer do mesmo jeito, mas Ele pode usar um abraço seu, uma ligação sua, uma pregação sua. Ele pode e vai usar você. Aleluia, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Ele vai fazer, irmão, de qualquer jeito, mas a gente pode ficar dentro. Ele vai fazer de qualquer jeito, mas a gente pode ficar dentro e não fora assistindo. A gente pode ser um assistente ou um participante. A gente pode ser mais alguém para contar a história do que viu no avivamento que deu. Que tem muita gente aqui que conta muita história do passado. Você senta lá, ele fala: eu lembro do tempo que era assim, eu lembro do tempo que era assado, eu lembro do tempo que era desse jeito, mas está sempre fora, ele nunca está dentro. Deus está chamando pessoas para estar dentro, dizendo: eu lembro do tempo que Deus me levantou nesse lugar e não ficou lá para trás. O meu tempo é hoje. Eu vim profetizar para você. Se você quer essa palavra, uma das mãos aos céus aí. O seu tempo é agora, o seu tempo é hoje. Eis que Deus se levanta para frutificar. Se prepare, pessoas vão vir ao Senhor pela sua vida, pelas suas mãos. Se você quer essa palavra, dê um salto na sua cadeira aí onde você está. Fique de pé, porque o Senhor está comissionando essa igreja para viver o seu propósito nesse lugar. Abra sua boca se você tem um glória, um aleluia, alguma coisa. Abra sua boca aí e separa o melhor glória para o Senhor nessa noite. Abra sua boca aí e glorifique ao Senhor. Se tem gente batizada com o Espírito Santo aí, abra sua boca e solte essa língua estranha que o diabo não gosta. Solta, solta. Se você quer ser renovado hoje, abra sua boca e comece a glorificar. Deus está te enchendo. Deus vai te encher. Ele está contando com você. Churamaia do que alabás. Uralabaia, Suriande, Corialabás. Uramade, Tialabaias. Irmão, irmã, não se assuste. Não será do seu jeito. Não vai ser do seu jeito. Eu sei que você criou e desenhou o tipo de pessoa que ele deve usar, mas ele vai usar quem ele quer, na hora que ele quer. Ele vai levantar crianças, adolescentes, jovens. Eu estou aqui nesse lugar, não estou de brincadeira, meu irmão. Eu vim pra cá, eu deixei minha esposa lá com febre, eu deixei meu filho na minha casa para vir profetizar para esse lugar. A partir de hoje começa uma colheita. A partir de hoje ao Rio Grande do Sul vai ouvir falar do que Deus está fazendo nesta igreja. Se você crê, faça um barulho aí que o diabo não gosta. Não me deixa fora, Senhor. Não me deixa fora, Senhor. Não me deixa fora, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Veja os teus olhos aí onde você está. O Espírito Santo está chamando alguém. O Espírito Santo está tocando em alguém. Ele está pegando você pela mão. E se você sentiu que o chamado é para você, dá um passo aqui na frente dizendo: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Olha para mim, Senhor. Pode me usar como o Senhor bem quer. Faz um maior para mim, por favor. Aí atrás, Deus está chamando alguém.